Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Bom dia Plínio, paz, irmão Giovanni, irmã Eliene. Bom dia, aguardando aí mais alguns chegarem, nós vamos caminhar mais um pouco na nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Bom dia, irmão Alexandro, Meire, lá no Amazonas. Deus abençoe vocês. Bom dia, irmão Sérgio, Mochi, irmã Ana Teles, bom dia, irmã Cileide, irmã Marlúcia, irmã Sandra, bom dia, irmã Socorro, Tati, lá do Jardim Fortaleza, Deus abençoe, irmã Márcia, bom dia, parabéns pelo seu aniversário essa semana, irmã Eliene também, Deus abençoe. Sérgio Taveira, seja bem-vindo. Irmã Valda, bom dia. Juntos, mais uma vez, nós vamos caminhar pelas Escrituras. Não há a oportunidade mais maravilhosa do que essa, do que trilharmos aí pelas Escrituras e compreendendo mais um pouco da palavra do Senhor, aplicando as nossas vidas. Nossa escola bíblica dominical tem esse intento, né? E nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos, ok? Irmão Moisés, bom dia. Emerson, Deus abençoe. Bom dia. Nós vamos orar nesse instante, como sempre fazemos, dando início à nossa escola bíblica, agradecendo a Deus por mais uma semana, por mais uma oportunidade de estarmos caminhando, mesmo separados geograficamente, mas juntos na mesma sintonia, aproveitando aí esse instrumento que Deus tem nos dado para mantermos a nossa escola bíblica. Vamos orar e depois algumas instruções com respeito a essas mudanças aí repentinas e em seguida mergulharmos mais uma vez em nosso assunto, ok? Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse instante. Deus de amor, Deus de graça, nós louvamos o Teu nome, agradecidos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Como é bom nós termos mais um dia que o Senhor nos concedeu com saúde, os nossos também em paz. E, meu Deus, somente um Deus como o Senhor, tão amoroso e tão misericordioso e gracioso, é que pode olhar para nós, tão pecadores, sem mérito algum, mas o Senhor tem nos guardado e nós queremos render ao Senhor louvor, honra e glória. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida dos meus irmãos nesta manhã, caminhando juntos. E Deus, como eu tenho sempre feito, eu quero pedir ao Senhor por aqueles que têm se perdido nessa caminhada, não têm acompanhado nada, não têm se envolvido, que o Senhor tenha misericórdia, que possamos tê-los de volta quando nossos cultos presenciais forem retomados. Nós clamamos por esses e te louvamos pela fidelidade da tua igreja, do teu povo, a fidelidade de cada um dos meus irmãos, não a mim ou a esse prédio, mas a fidelidade ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por esses irmãos tão abençoados. Nos ajude nesse dia, nos dê um tempo produtivo, que possamos crescer mais um pouco no conhecimento da Tua Palavra. É a minha oração nesta manhã.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus queridos, meus amados irmãos, duas coisas antes de entrarmos aqui em nossa aula. Primeiro, agradecer aos irmãos, especialmente às irmãs que se envolveram aí com doações. Para aqueles que não sabem ainda, nós retomamos o acolhimento aí do projeto Família Acolhedora. Temos um bebê conosco de 9 meses, não posso dar detalhes aqui por estar na internet, mas a igreja sabe desse projeto, tem caminhado conosco e logo, logo vocês vão conhecê-lo quando estivermos aí com o nosso culto presencial, mas temos um bebê em casa e louva a Deus, né, as irmãs aí, irmãos, e foi chegando tantas doações. E graças a Deus pela sua vida, que Deus abençoe grandemente aí a vida de vocês, ok? Quero louvar ao Senhor por isso. Nós não vamos aqui expor nome, nada, porque é internet e a gente tem que tomar todo o cuidado, ok? E segunda coisa, falando aos irmãos, é com respeito aos nossos cultos, que voltaríamos hoje ao culto presencial. Mas como foi comunicado durante a semana, há uma queda de braço e o governo do estado entrou com uma liminar e proibiu os cultos. Agora a prefeitura conseguiu derrubar essa liminar, mas nós não vamos ficar no meio desse fogo cruzado. Hoje as igrejas já poderiam abrir, já podem abrir, porque a liminar foi derrubada. Mas nós preferimos esperar um pouco mais, ok? Então, aquele velho ditado que cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, e nós vamos ter esse cuidado. Então, nós vamos retomar nossa atividade, se Deus permitir, se tudo der certo, se não mudar nada, no primeiro domingo de agosto, ok? Então, esses 3 domingos de julho, hoje, dia 19 e dia 26, teremos nossa live de EBD de manhã e às 18 horas o nosso culto da nossa igreja. Então, nosso grupo de louvor já está aí organizado, já fizeram uma escalinha, já vão estar aqui na ativa, eu estarei também, o Flávio também. Então, hoje, 18 horas, o nosso culto louvor ao Senhor, daqui da nossa igreja, tanto hoje como nos próximos domingos, até que volte presencial. Agora nós vamos caminhar. Algumas igrejas que estávamos caminhando juntos já voltaram suas atividades antes, né, quando estava liberado. Outras estão voltando hoje e nós voltaremos presencialmente no primeiro domingo de agosto. Então, esses 3 domingos de julho, nós já esperamos até agora, não precisa se precipitar. E nós vamos ter as nossas lives com o nosso culto transmitido aqui da igreja, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição, tanto eu quanto a liderança espiritual da igreja, os diáconos, nós estamos decidindo tudo juntos, resolvendo juntos, e eles também têm informações se vocês quiserem. Tá bom, meus irmãos? São esses aí os nossos avisos, anúncios. Ok, irmã Sandra colocou que a mãe dela e o irmão estão participando lá do interior de São Paulo. Deus abençoe vocês. Aí, o irmão da irmã Sandra tem compartilhado comigo após algumas lives e tem sido muito bom. Voltemos, irmãos, à nossa escola bíblica, nosso tempo. Nós temos falado aqui que para se definir um modelo de disciplina na igreja, vai exigir uma compreensão clara sobre pelo menos 4 itens. Sobre o Evangelho, o que é o Evangelho, e vocês lembram já 15 dias atrás que nós falamos especificamente o que é o Evangelho. Também uma compreensão sobre o que é ser um cristão. Domingo passado falamos
abertamente aqui o que é ser um cristão biblicamente. E hoje nós vamos trabalhar o que é uma igreja local e depois, no próximo domingo, se o Senhor permitir, o que significa ser membro de uma igreja. Então, hoje nós vamos caminhar observando isso. O que é uma igreja local? A igreja local, ela vai além de uma reunião de cristãos. A igreja local, você não pode considerar, por exemplo, 10 cristãos aleatoriamente reunidos ali num parque, mesmo que cultuando, ali não está constituída uma igreja local. Por quê? Porque Jesus concedeu aos que se ajuntam em uma igreja local uma autoridade do reino que não foi dada a cada cristão de modo individual. Jesus conferiu às igrejas locais aquilo que é uma das grandes dificuldades em nossos dias. No meio evangélico, as pessoas hoje conflitam com aquilo que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus. A igreja local, ela tem autoridade. Um cristão, ele está imbuído da autoridade do céu? Sim. Mas quando? Quando ele está inserido em uma igreja local. Ou seja, para ficar mais claro para nós, um cristão solto, eu não queria usar a expressão aí à toa, largado. Um cristão sem vínculo com uma igreja local. Um cristão sem vínculo com um grupo de crentes constituído como igreja. Esse cristão, ele não tem a autoridade do céu que foi concedida à igreja local. E isso é algo muito sério e que nós precisamos compreender bem. Você e eu não fazemos parte de uma igreja local por opção, grave isso. Fazer parte de uma comunidade não é opcional. Vocês já me ouviram dizer isso várias e várias vezes. Logo, Jesus, ele deixa definido o que é uma igreja. Jesus dá autoridade a essa igreja. E aqui mais para frente você vai compreender melhor quando usarmos alguns exemplos práticos e visíveis em nossos dias. Em suas ordenanças, o Senhor Jesus dá à igreja local a responsabilidade de distinguir o povo de Deus do mundo. Por exemplo, uma das ordenanças do Senhor Jesus para a igreja é a ceia do Senhor. E nós vamos falar disso mais para frente. E quando você vê uma igreja reunida para a celebração da ceia do Senhor, naquele momento, a ceia é para aquela igreja. Naquele instante, a quem não é salvo, ele não pertence àquela igreja, logo ele não participa da mesa do Senhor. Então, se você trouxer isso, para visualizar isso de forma mais prática, naquele momento a igreja está separando quem é igreja e quem é do mundo. Quem é igreja e quem não é salvo. Então, em uma simples ordenança
que o Senhor Jesus colocou, quando a igreja cumpre isso, ali ela já faz a divisão entre quem é de Cristo e quem não é de Cristo. Então veja que responsabilidade que a igreja tem e ao mesmo tempo veja que autoridade que a igreja tem. Então essa igreja local, quando você entende que essa igreja local é formada de cristãos, porque você já teve essa aula sobre o que é um cristão, esse cristão é aquele que foi alcançado pelo Evangelho, você também já teve essa aula, aquele que foi atraído por Cristo, então ele é inserido em uma comunidade chamada igreja local. Esse é o formato bíblico. Não existe outro. Ok? Para aqueles que estão acompanhando os estudos, vão lembrar, por exemplo, de Mateus capítulo 16. Lá em Mateus 16, o diálogo entre Jesus e Pedro é muito interessante. E ali o Senhor institui a sua igreja, e ali o Senhor dá a essa igreja a autoridade de representá-lo aqui na terra. Irmãos, nessa terra não tem nenhuma outra instituição que possa usar o nome de Deus com tanta autoridade quanto a sua igreja. Você também que está nos acompanhando, vai lembrar também de Mateus 18, que já foi bem explanado quando se trata de disciplina. Então, Mateus 16 e Mateus 18 mostra ali essa autoridade dada à igreja local. Mas essa autoridade, ela ganha movimento no livro de Atos e nas epístolas. Jesus, ele autoriza a igreja local a se colocar diante do crente, examinar a sua confissão de fé e ponderar sobre a vida dele, proferindo uma sentença oficial da parte do céu. Eu vou repetir porque isso é muito sério. O Senhor Jesus, ele autoriza a igreja local a se colocar diante do crente, a igreja local faz isso, examina a confissão de fé daquela pessoa, pondera sobre a vida daquela pessoa, isso é testemunho, e aí a igreja profere uma sentença oficial da parte do céu. E como é que a igreja faz isso? Ela segue o exemplo de Jesus ao questionar Pedro. Abra aí sua Bíblia, lá em Mateus 16. Mateus 16, versículos 16 e 17. Mateus 16, versículos 16 e 17. Naquela conversa, Jesus questiona não só Pedro, mas questiona os discípulos, né? O que é que estão dizendo aí que eu sou? E aí um fala, outro fala, e Jesus fala, e vocês? O que dizem que eu sou? E aí versículo 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, esse questionamento aqui, quando Jesus diz, o que vocês dizem que eu sou? E a resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí Jesus vai dizer, olha, essa revelação não é carne e sangue, mas ela é espiritual, é por parte do meu Pai que está nos céus. Então minha pergunta aqui é, será que é isso que nós temos ouvido das pessoas em nossos dias? As pessoas estão confessando o mesmo Cristo que Pedro confessa aqui, ou o mesmo Cristo que a igreja confessa em nossos dias? Ou será que não estão professando um Jesus desconhecido? Nós encontramos, irmãos, tantos tipos de crentes em nossos dias que sequer professam o mesmo Jesus que a igreja professa. Esses crentes, eles seguem por aí, como diz a Escritura, enganando e sendo enganados. Mas voltemos aqui à autoridade que a igreja recebeu do Senhor Jesus. De modo mais específico, a igreja, ela desempenha essa tarefa de autoridade por meio das ordenanças entregues em Mateus 26 e Mateus 28. E nós vamos destrinchar isso através da ceia e do batismo. Jesus, ele não autorizou pessoas isoladas a de repente decidirem que são cristãs e se colocam perante as nações declarando que representam Jesus. Uma pessoa sozinha, isolada, ela não representa Cristo. Ela representa Cristo como igreja. E como igreja, ela está inserida em uma comunidade. A pessoa não se batiza. A pessoa não celebra a ceia para si mesma. Então, nessas duas ordenanças, nós vamos encontrar o vínculo da igreja local. E eu quero chamar a sua atenção para esses detalhes da igreja. Ok? Vai comigo para Atos capítulo 2. Atos, capítulo 2, e nós vamos tocar em alguns pontos aqui. Em Atos, capítulo 2, é um texto bem conhecido. Esse texto, as pessoas estão ali envolvidas na festa de Pentecostes. Só um minutinho, deixa eu me organizar aqui. Eu estou com duas Bíblias e, dependendo da tradução, a gente vai escolhendo usar uma ou outra. Ok? Vamos lá. Atos capítulo 2. Deixe aí a sua Bíblia aberta. E nós vamos caminhar. Diz assim, Atos 2. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? Vamos primeiro ver esses detalhes antes de continuar aqui. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Observe. O texto diz, versículo 1: ao chegar o dia de Pentecostes, o dia da festa, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Grave marca isso. Eles estavam reunidos. Não era uma pessoa, não era um indivíduo que se dizia cristão e ali representava a comunidade. Não, eles estavam reunidos. Continuando. Versículo 5. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. De todos os lugares tinha gente, representantes de quê? De uma igreja. Estavam juntos. Estavam, mais uma vez, eu vou insistir, unidos em um lugar. No meio da conversa, estavam perplexos, admirados. E aí do versículo 9 em diante, vai dizer qual é, de onde eles vieram, de onde eles eram. O que isto quer dizer? Versículo 12. Ok? Esse grupo reunido? Esse grupo reunido aqui, eles estavam perplexos. O que isso quer dizer? Mas lembre-se que eram judeus piedosos que estavam em Jerusalém. Lembre-se, eles estavam cheios do Espírito Santo. Lembre-se, aqui é uma igreja reunida. Ok? Mas outros, quem são os outros? Olha aqui de novo o que nós estávamos falando antes, uma separação. A igreja faz isso automaticamente. Uma igreja local, uma igreja reunida, ou uma igreja numa comunidade, automaticamente ela faz uma separação. E olha o que diz aqui. Estavam reunidos no mesmo lugar, e agora no versículo 13, mas outros, não é mais a igreja, zombando, diziam, eles estão embriagados com vinho. Olha a divisão clara. Esse aqui são os outros, não é a igreja. E aí eu já quero abrir um parênteses aqui, e se você continua batendo na tecla aí dos desigrejados, e você que diz que é crente à sua moda, que você é crente em casa mesmo, me desculpa, nem respeito sua posição, mas ou você pertence a uma comunidade ou você é dos outros. Está aqui.
Versículo 1 diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, ali foram cheios do Espírito Santo, ali acontece uma bênção, ali acontece um milagre, ali acontece a ação de Deus, mas no versículo 13 diz, mas outros, então ou você pertence à comunidade, ou você é simplesmente outros. Tá claro para você aí? Tranquilo? Todo mundo vivo aí? É o que eu sempre pergunto aqui na igreja. Porque quando começa a questionar, vocês se acham melhores. Não é se achar melhor. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas pertencer a uma igreja, pertencer a uma comunidade, lhe diferencia. Porque essa comunidade representa o Senhor Deus na terra e os outros são os outros. Ponto. Ok? Tranquilo até aí? Eu não sei de que lado você está aqui. Eu espero que você esteja do lado desses cheios do Espírito Santo. Mas se você dizer, eu não consigo ainda me identificar como igreja, então você ainda é os outros. Mas a gente vai continuar no texto, e aí eu posso dizer para você que ainda há esperança. Ainda há esperança. Ok? Volte aí no texto, vamos continuar. Versículo 14. Versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Irmãos, Pedro toma a palavra e ao tomar a palavra, Pedro agora vai explicar o que é que está acontecendo. Ok? Aqui tem a comunidade reunida, aqui tem outras pessoas, estão todos envolvidos, e aqui tem salvos, pertencentes à igreja, e não salvos, apenas judeus praticantes. E Pedro então toma a palavra, e Pedro vai começar a explicar. E Pedro começa a pregar. Eu não vou ler o texto todo, eu quero pontuar algumas coisas. E Pedro começa a pregar, fazendo uma exposição. E depois você olha aí na sua Bíblia, que Pedro começa com o profeta Joel e vai até Jesus e toca na ferida, quando Pedro vai dizer a eles, aquele Jesus que vocês crucificaram. Versículo 22, ele vai dizer, olha na sua Bíblia, homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando-o pelas mãos de ímpios. Mais um detalhe no versículo 23. Se você costuma, igual eu, rabiscar sua Bíblia, grifa aí o versículo 23. Ele foi entregue pelo conselho determinado, pela presciência de Deus. Vós o mataste, vocês crucificaram ele, mas não é porque vocês decidiram, não é porque vocês queriam, não é porque deu na telha. Presciência de Deus, conselho determinado lá atrás. Jesus já havia dito que entregaria a própria vida. Mas olha o versículo 24.
Deus o ressuscitou. E aqui era o X da questão. Aquele povo que estava ali ouvindo Pedro, a briga deles era essa. Não criam na ressurreição dos mortos. Não aceitavam que Jesus ressuscitou. E aí, Pedro vai dizer o quê? Versículo 25. Pois Davi falava sobre isso. Davi falava. E eles então voltam a mente para o que eles ouviam sobre Davi. Olha o caminho que Pedro toma. Pedro está falando isso para quem? Para os que estão no versículo 1, reunidos no mesmo lugar, e que foram cheios do Espírito Santo, no versículo 4. Ou Pedro está falando isso para os outros, do versículo 13? Para quem é que Pedro está falando isso? Ou seja, esse evangelho que Pedro está pregando é para os que estavam reunidos, cheios do Espírito Santo, ou para os outros que estavam zombando no versículo 13? Olhe outra vez aqui a distinção entre igreja e aqueles que não são da igreja, que não pertencem à igreja. Irmãos, a divisão é muito clara. Quando Deus olha do céu, só há dois grupos na terra: os salvos, e aí eles estão inseridos em uma comunidade, ou os outros, que nesse contexto são perdidos. Não tem meio termo, não tem meio crente, não tem meio salvo. E o crente, o salvo, biblicamente, no nosso estudo hoje, ele está inserido em uma comunidade. Então, aquelas pessoas que não querem saber de congregar, de se envolver e de estar inserido em uma igreja, biblicamente, eles estão errados. É a Bíblia que diz isso. A Bíblia mostra isso claramente. Então, olhando para esse texto, nós percebemos uma separação, uma divisão. Mas continue aí. Continue na sua Bíblia acompanhando. Veja que interessante. Pedro então prega. Pedro fala de Jesus que foi crucificado. Pedro então especifica quem é, o que é esse evangelho, quem é esse Jesus, ok? E aí, veja comigo o versículo 37. Vai agora comigo lá no versículo 37. Quando ouviram isso, quando ouviram o quê? Você sempre tem que fazer essa pergunta, né? Não tem jeito. Pedro pregando. Quando ouviram isso, deixa eu achar aqui, irmãos, desculpa, minha Bíblia correu aqui, para o capítulo 3, ok. Versículo 37. No versículo 36, vai dizer: portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui Pedro conclui a sua pregação. Aqui Pedro está terminando a sua fala, que vem desde o começo ali, narrando
sobre Jesus. No entanto, se você observar, toda ação vai provocar uma reação. E aí no versículo 37 diz: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Quando ouviram isso, ficaram pesarosos, perplexos, e perguntaram então a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Que faremos? Qual é a resposta de Pedro? No versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Não vamos entrar aqui aí nas entrelinhas sobre o dom do Espírito Santo aqui, mas eu quero mencionar com você o seguinte: quando Pedro diz para eles dizem assim, que faremos? E Pedro dá a resposta. E Pedro vai dizer, arrependam-se, somente isso. Não, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não era apenas se arrepender e ir embora, cada um sendo cristão como bem entendesse. Não era cada um se arrepender e ir embora e aí servir a Deus cada um do seu jeito. Não, existe aqui agora uma ordenança, ordem dada à igreja local. Lembra? Volta aí na sua Bíblia, deixa marcado aí com o seu dedo em Atos 2. Em Atos 2. E volta comigo, falamos um pouquinho disso na semana passada. Mas veja, o que é que nos diz lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Falamos disso semana passada. Você já deve até ter memorizado esse versículo. Olha na sua Bíblia, olha o que diz o texto. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunta, mas eu não vou ouvir a sua resposta. Quem é que está dizendo isso? Quem é que está dando essa ordem? Não é Jesus? Portanto, ide, fazei discípulos. Essa ordem é para quem? Para a igreja. Ide, fazei discípulos. Somente? Não. Batizando-os. Falamos disso semana passada. Batismo não é opção, é uma ordem. Lembram? Agora volta lá em Atos capítulo 2. Pedro é obediente àquilo que Jesus tinha dito. E o que é que Pedro diz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O que Pedro está fazendo? Discípulos. Como é que se faz discípulo? Pregando o Evangelho. O Evangelho traz o quê? Arrependimento. E o resultado do arrependimento? Batismo. Jesus não deixou isso claro lá em Mateus 28? Pedro não estava ouvindo isso do próprio Jesus? Quando Pedro agora prega esse evangelho, que começa do profeta Joel e vai até Jesus em Atos 2, ao concluir o seu sermão, o povo incomodado, inflamado, quem é que está incomodado aqui? Entende aí. Eu não sei, eu fico às vezes preocupado de trazer confusão para a sua cabeça. Eu estou tentando ser o mais claro possível. Volte agora para Atos 2.
quem é que está dizendo aqui? Quem é que diz aqui, irmãos, que faremos? Quem é que diz isso aqui? A minha pergunta, entende bem, quem é que está dizendo, irmãos, que faremos? São aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar no versículo 1 e que foram cheios do Espírito Santo no versículo 4? Ou é os outros do versículo 13? Quem é que está dizendo aqui, irmãos, que faremos? Acho que você já encontrou a resposta. Não pode ser os que já estavam cheios do Espírito Santo. Porque eles já eram igreja. Já estavam inseridos aqui nessa comunidade de Jerusalém. Agora, os outros, do versículo 13, esses outros do versículo 13, é que vão dizer no versículo 37, irmãos, que faremos? E Pedro então diz o que para eles? Arrependam-se, cada um de vós, e seja batizado. Irmãos, onde é que eu quero chegar com isso olhando para esse texto? É que eles não se arrependeram através do Evangelho e foram embora viver a sua vida. Não, eles precisavam de algo mais. Entendeu? Eles foram batizados. O batismo ali era uma confirmação oficial da igreja em Jerusalém. O batismo ali estava dizendo para todos de que agora eles faziam parte da igreja local. Ao serem convertidos, ao se arrependerem, ao serem alcançados pelo Evangelho, eles são salvos pela graça, só que agora salvos, eles precisam ser inseridos numa igreja local, e isso se dá através do batismo. O batismo vai mostrar para todo mundo que naquele momento eles estão testemunhando que agora fazem parte da igreja local, genuína, a igreja do Senhor. E como eu gostaria que essa aula fosse aqui, presencial, a gente, sabe, se olhando. Porque cada dia mais que estudamos a Escritura, vamos compreendendo os dois lados de uma mesma moeda. De um lado, a bênção de pertencer à Igreja de Cristo. Do outro lado da mesma moeda, a responsabilidade de representar Jesus Cristo aqui na terra. Isso é igreja. Ok? Tranquilo até aí? Está vivo? Vamos continuar? Estamos caminhando para o final aqui. Eu tenho aí mais 10 minutos. Mas eu espero que esse texto tenha ficado claro para você do capítulo 2 de Atos, de como que o Senhor mostra a divisão entre quem está inserido na igreja local e quem não está. Então não dá para ser crente à sua maneira, à sua moda, ok? Eles foram então salvos por Jesus? Sim. Eles foram batizados? Sim. E agora fazem parte da igreja de Jerusalém. A igreja, ela não torna ninguém cidadão do reino. Não. Quem torna a pessoa cidadão do reino é Jesus Cristo. É Ele quem atrai pessoas para o seu reino. Mas ela tem a responsabilidade de declarar para todo mundo quem pertence ao reino de Cristo e quem não pertence. Repetindo, a igreja, ela não tem a responsabilidade de tornar uma pessoa cidadão do reino, mas ela tem a responsabilidade de declarar para todo mundo quem pertence ao reino e quem não pertence. Ou seja, quem pertence ao reino de Cristo está na igreja.
Quem não pertence, não está na igreja. São os outros. Ok? Como estudamos nas aulas de membresia, a igreja é como uma embaixada. Ela tem autoridade para declarar sobre um cidadão aquilo que ele individualmente não tem. Já dei esse exemplo aqui quando tivemos aula sobre membresia, né? Que se você estiver num país, o seu passaporte venceu e você precisa continuar ali naquele país, você não tem autoridade para declarar isso diante daquele país. Você precisa de uma embaixada para que essa embaixada, então, certifique que você pode ficar ali naquele país. Ela vai trabalhar para que o seu visto seja renovado, ela tem autoridade para isso. Você, individualmente, não. Então, a necessidade da igreja como uma embaixada. Ela tem autoridade para declarar sobre um cidadão aquilo, se ele pertence ou não ao reino de Cristo. Ok? Se não pertencer à igreja local, ele não pertence à igreja, ao reino de Cristo. Até porque a igreja, ela é mais do que uma instituição investida de autoridade do reino, ok? A igreja, ela é também corpo, ela é família, ela é rebanho, ela é templo e muito mais. Então não é só uma instituição, mas ela é muitas outras coisas que envolvem a sua representatividade. No entanto, nunca ignore o fato de que ela é uma instituição na terra estabelecida por Jesus com autoridade para declarar quem são os cidadãos ou embaixadores dele. Então lembre-se, Jesus deu essa autoridade à igreja, a mais ninguém. Então, estamos caminhando para o final. Jonathan Lema, ele traz uma definição interessante para a igreja local. Eu vou ler do jeito que ele escreveu. Ele diz: a igreja local é um grupo de cristãos que se reúne com regularidade em nome de Cristo para confirmar e supervisionar em caráter oficial o vínculo de uns com os outros em Jesus Cristo e com o reino dele por meio da pregação e das ordenanças do Evangelho. Repetindo o que ele define, a igreja é um grupo de cristãos, então tem que se reunir, que se reúne com regularidade em nome de Cristo. Atos 2, eles estavam reunidos, ok? Para confirmar e supervisionar em caráter oficial o vínculo de uns com os outros em Jesus Cristo e com o reino dele. Trocando em miúdos, lembra quando eu falei que tem muitos crentes que dizem que ninguém tem nada a ver com a vida dele? Tem, sim. Se você faz parte de uma igreja local, todo mundo tem a ver com a sua vida e você tem a ver com a vida de todo mundo. Na igreja local, nós temos como responsabilidade confirmar a fé do outro, supervisionar a fé do outro, fazendo isso em Jesus Cristo. E como é que a gente faz isso? Aí ele diz, por meio da pregação,
da pregação. Não sei quantos vocês viram, eu coloquei no meu status ontem, né? O que Spurgeon diz que é tudo diferente dos cultos de hoje, né? Quando ele diz que a pregação do Evangelho precisa nos rasgar, nos machucar. A pregação deve nos levar a observar as nossas vidas e também a dos outros. E através das ordenanças do Evangelho. Quais são as ordenanças do Evangelho? Batismo e ceia. Só quem pode fazer isso? A igreja. Mais ninguém. Olhando por esse ângulo, os cristãos, segura aí, tá? Sustenta aí. E antes de espernear e brigar, reflete e raciocina. Os cristãos não se filiam a uma igreja como se elas fossem um clube. Já viu aquela história? Eu vou para tal lugar, eu quero a minha carta de membresia. Tem alguns outros que querem levar a carta no bolso, né? Me dá aí uma carta, eu vou me filiar àquela outra igreja. Igreja não é clube. O cristão, ele não se filia a uma igreja. O cristão, ele se submete a uma igreja. E aí é complicado para os nossos dias. Porque as pessoas não querem submissão. Mas não tem como você fazer parte de uma igreja local sem se submeter. O cristão se submete à igreja. E Cristo deseja que os cristãos se submetam à supervisão de igrejas locais em virtude de sua cidadania no reino dele. Se você continuar no livro de Atos e também nas epístolas, nós veremos como que os apóstolos, eles chancelaram a autoridade da igreja local. E eu quero lhe dar um exemplo disso, para a gente concluir. Quando você vai caminhando pelo livro de Atos, as viagens de Paulo, e quando Paulo está fundando novas igrejas, e quando você caminha também pelas epístolas, e você começa a perceber as cartas ali que é enviada a essas igrejas, nós vamos verificar algo totalmente diferente dos nossos dias. Por exemplo, sempre que alguém começa uma igreja em algum local, ou se apresenta como pastor de uma igreja, eu sempre vou perguntar o seguinte: essa igreja nasceu de qual igreja? Ou a segunda pergunta é, para aquele pastor, qual igreja que lhe enviou? Por que eu vou te dizer isso? E eu vou encerrar aqui e vai ficar aí na sua cabeça. E você pode observar. Biblicamente, uma igreja que não é oriunda de outra igreja, biblicamente ela não é legítima. Toda igreja nasce de uma igreja. Porque é a igreja que tem autoridade para reproduzir. E todo pastor, em qualquer lugar que ele esteja, ele precisa estar debaixo da autoridade de uma igreja local. A autoridade dentro de uma igreja, dada por Jesus, ou melhor, a autoridade de uma igreja,
dada pelo Senhor Jesus, não pode ser transferida a ninguém. E hoje está na moda. As pessoas vão ali, alugam um salão, compram umas cadeiras, começa a fazer alguns cultos, as pessoas começam a chegar, pessoas deixam suas igrejas e correm para lá, principalmente se for um evangelho mais fácil, e não procuram saber a origem ou a história daquela igreja. E 99,9% dessas igrejas, elas nasceram de brigas, nasceram de divisão, nasceram de pessoas que não se submeteram. A maioria dessas igrejas é fruto de divisão, de rebeldia. E elas não são bíblicas. E eu não tenho nenhuma preocupação em dizer isso aqui para você. Porque a Bíblia nos dá qual é a estrutura de uma igreja. A estrutura de uma igreja começa debaixo da autoridade de uma outra igreja. Você não vai ver, irmãos, em toda história, Paulo chegando em algum lugar, procurando um terreno, ou então um salão para alugar, e começando uma igreja, sem autoridade de uma outra igreja. Os discípulos fizeram o que Jesus mandou em Mateus 28. Eles foram, fizeram discípulos, batizaram. Depois de batizados, a igreja em Jerusalém envia, outras igrejas enviam. Não dá tempo de entrar nesses detalhes aqui, mas você pega toda a história da igreja nas Escrituras. Aqueles homens eram enviados debaixo da autoridade de uma outra igreja. Aquelas igrejas tinham uma referência de outra igreja. Paulo, quando escreve a Tito, Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo diz a Tito: vou te deixar em Creta para que você coloque ordem. Então, Paulo deixa Tito em um lugar, porque Tito está debaixo da autoridade da igreja, e que Paulo está debaixo da igreja, e que sempre debaixo da autoridade de uma igreja. Então, você não faz o que dá na telha. Você se submete à igreja local. Isso é igreja. Então a igreja local funciona assim. Então quando você vê alguém que simplesmente vai ali, começa uma portinha, e você não sabe de onde ele veio, quem enviou, não sabe oriundo de onde é, fique atento, fique esperto. A igreja ela tem um roteiro, ela tem um formato. Esse formato ele é bíblico. É a forma que Jesus instituiu. Não é como eu quero ou como você quer. Isso é igreja local. Por isso é sério. Ok? A igreja é perfeita? Não. A igreja não é perfeita. Ela cometerá falhas. Mas isso não significa que seja ilegítima. Eu vou dar o último exemplo para a gente encerrar. Você já falhou como pai e como mãe? Você é perfeito como pai e mãe? Claro que não. Todos nós erramos como pai e mãe. Todos nós. Agora isso faz com que você deixe de ser pai e mãe? O fato de você errar com o seu filho, ou errar ao tratar seu filho, ou errar ao corrigir seu filho, você perde então o seu status de pai e de mãe? Não. Você sempre será pai e mãe. Agora traz isso para a igreja. A igreja é perfeita? Não.
Assim como você, pai, não é perfeito, a igreja também não. Mas isso tira ela da posição que Jesus colocou? Não. Não. Porque ela só será perfeita quando estiver na glória com Ele. Então, raciocina bem. A igreja tem suas falhas, a igreja tem seus erros, a igreja tem seus problemas, mas ela está batalhando para agradar o seu dono. E eu sei que você batalha para tentar agradar seu filho e acertar sempre, mas não é sempre que acerta. Mas isso não tira o seu status de pai. Então não é porque a igreja erra, porque a igreja falha, que você vai usar essa justificativa para dizer, então é melhor eu ficar fora. Não. Volte lá em Atos 2 e veja. Ou você faz parte do povo cheio do Espírito Santo, ou você faz parte dos outros que precisaram ouvir a mensagem dura de Pedro. Não justifique você estar fora de uma comunidade por causa dos erros ou falhas dela. Biblicamente você não justifica. Porque com todas as falhas, seu lugar é lá dentro. Se é que você é salvo. Então não existe salvo fora da igreja local. Pastor, o senhor tem certeza absoluta? Não existe. Todo salvo está inserido na igreja local. É regra. É regra da Escritura. E aí você pode, por exemplo, você vai ter missionários espalhados por todo o mundo. Né? Nós tínhamos aí o Alexander e a Mary aí participando com a gente. Nós tínhamos aí o pastor José Carlos, estava aí participando com a gente da live. São missionários que estão no Amazonas, no Acre, mas eles se submetem a uma igreja. Uma igreja em algum lugar do Brasil ou do mundo enviou eles para lá. Então eles têm um pastor sobre eles, eles têm uma igreja sobre eles, eles não estão lá sozinhos à toa largada. Não existe ninguém jogado em algum lugar sem estar ligado à igreja local. Ok? Grava isso. Entende isso. Semana que vem, nós vamos trabalhar, se Deus permitir, o que é, então, ser membro de uma igreja. Lembre-se, nós trabalhamos domingo retrasado, o que é o Evangelho. Nós trabalhamos domingo passado o que é ser um cristão. Trabalhamos hoje o que é uma igreja local. E no próximo domingo, o que significa ser membro de uma igreja. Ok? Todos esses estudos, graças a Deus, está sendo disponibilizado. Fica aí no Face da igreja, mas está também no YouTube. Ok? A nossa irmã Luciene tem nos abençoado com isso. E você pode voltar lá e pegar toda a série que está lá. Está dividido, cultos, escola bíblica dominical, as lives da semana, tudo organizadinho lá no nosso canal. Vai lá, por favor, se inscreve no nosso canal, divulga o nosso canal. Precisamos ter bastante gente aí. E todos os estudos estão lá. E você pode acompanhar, você que perdeu algum, a sequência está lá. Essa é a vantagem de não ser aqui presencial na igreja, porque está tudo gravado. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, encerrando nosso tempo. Nós vamos orar pelos aniversariantes da semana. Vamos lembrar daqueles que Deus abençoou com mais um aniversário. E nós vamos encerrar aqui a nossa escola bíblica dominical. Vamos lembrar do nosso irmão Joel, que trabalha lá em Porto Alegre, trabalha no presídio missionário, completou aniversário no dia 7, inclusive no dia do aniversário dele, ele estava na live com a gente, acompanhando. Então vamos orar por ele, é o pai do JJ, que sempre temos orado, ok? Dia 9, completou aniversário a Eliene, aqui da nossa igreja, esposa do nosso irmão Giovanni, e também a Débora, filha da irmã Vera, ok? A filha da Verinha completou aniversário no dia 9, a Débora. E no dia 10, a irmã Márcia Gomes, completou aniversário também.
a nossa irmã Márcia, louvamos a Deus pela vida dela. Ok? São esses os aniversariantes dessa semana. Eu quero te dar aí alguns segundos aí, rápido. Se você tem alguém que está completando aniversário, você pode escrever aí, a gente vai orar agora, nesse momento. Ok? Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar então? Deus de amor e graça, obrigado por esse tempo. Obrigado porque podemos mais uma vez meditar na Tua Palavra. Obrigado pelos meus irmãos que têm acompanhado a nossa escola. E pelo Teu Santo Espírito, que tem sido nosso professor e tem nos conduzido até aqui. Eu quero colocar diante do Senhor a nossa gratidão pela vida do nosso irmão Joel, lá em Porto Alegre, missionário no presídio, que completou aniversário essa semana, assim como a irmã Eliene e também a Débora, filha da irmã Vera, e também a nossa irmã Márcia. Que o Senhor derrame graça sobre a vida de cada um dos aniversariantes. Que o Senhor abençoe cada um deles. Eu quero também pedir ao Senhor que continue cuidando daqueles que estão enfermos, aqueles pedidos de orações do nosso grupo. A irmã Maria Helena tem colocado sobre o esposo de uma irmã que ele está internado, está na UTI. Nós clamamos ao Senhor, também queremos clamar ao Senhor pela Anália da capelania. Nós queremos clamar ao Senhor por todos aqueles que estão enfermos e carecem da Tua boa mão. Também clamar ao Senhor pela família dos enlutados, pela família lutada, que o Senhor derrame graça sobre cada um. Abençoe, Senhor, o nosso dia, tudo o que temos planejado, que seja segundo o Teu querer e a Tua vontade. Obrigado por tudo, meu Deus. Te oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, um bom domingo. Lembrando a todos, hoje nosso culto, nós estamos acompanhando as outras igrejas, que era às 18h30. Hoje voltamos ao nosso horário normal, voltaremos, ao nosso horário normal, 18 horas. Então, 18 horas, o nosso culto de louvor ao nosso Deus, transmitido diretamente aqui do prédio da nossa igreja, com o nosso grupo de louvor. Estarei pregando a mensagem do Senhor nesta noite e conto com a sua presença e a sua participação. Ok? Um bom domingo a todos. Deus abençoe grandemente a sua vida.